Homem empurra idosa de 86 anos em calçada que bate cabeça e fratura fêmur. O agressor foi indiciado por lesão corporal e omissão de socorro. Então, isso foi basicamente a história de um homem andando na rua. Aí ele viu uma senhora andando em direção dele. Ele continua reto. Ela vem, ele dá uma ombrada nela, ela dá um rodopio, cai numa grade de um prédio, bate a cabeça, abre a cabeça e fratura o fêmur. Ele simplesmente olha, dá nada, continua andando e vida que segue. E aí o que mais me deixou assim interessado nessa história foi o seguinte: o professor foi indiciado por lesão corporal grave e omissão de socorro. Em depoimento, ele disse que é homossexual e por isso acreditou que a idosa iria agredi-lo com guarda-chuva que segurava no momento em que os dois se encontraram. Quer dizer, ele estava andando em direção à senhora, ele, com os poderes dele de ler mentes, percebeu que a senhora estava olhando para ele com o poder dela de fazer um raio-x da alma dele naquele momento, e ela percebeu que ele era homossexual, e aí ela pensou assim: ah, ele é homossexual, eu vou fazer alguma coisa contra ele. E aí ele, já antecipando tudo isso, falou assim: bom, é agora que eu vou dar uma ombrada nessa senhora para poder me defender, porque ela tem uma arma na mão muito perigosa, que é um guarda-chuva. E como é uma senhora de 86 anos e eu sou um homem de 42, ela tem uma vantagem muito grande sobre mim. Então é melhor eu me manter calmo, andar reto, bater nela para eu poder me defender. Aí eu vou dar aquela olhadinha assim, só faltou dar o beijinho no ombro e seguir reto. Quer dizer, muito, muito inteligente da parte dele, né? Muito inteligente. Mas nessa sátira que eu fiz agora, né? A gente dá uma olhada e percebe na doença que assola a sociedade, e não só a sociedade brasileira, mas a sociedade mundial, talvez, que é a doença do vitimismo. A doença do vitimismo. Na minha mente, é impossível um homem de 42 anos, não interessa a sua orientação sexual, ver uma senhora andando, olhando para ele, andando na direção dele, e ele imaginar que ele poderia ser uma vítima dessa senhora, que ela iria agredi-lo com guarda-chuva pelo fato de ele ser homossexual. Eu não sou, mas se eu fosse homossexual, eu ia ficar furioso com esse tipo de história, com esse tipo de narrativa. Porque isso faz com que, por ser uma questão tão absurda, e existir um movimento, vamos dizer assim, LGBTQ, né, que tem o seu valor, isso tira a credibilidade desse movimento. Até porque nas redes sociais desse rapaz tem, né, isso saiu muito no Twitter, que ele é um apoiador, ele é um apoiador do progressivismo de esquerda e tudo mais. Então ele, né, em tese, faz parte daquele pessoal lá que propaga o amor e tudo mais. E obviamente não tem como ser nem um pouco irônico aqui, né, nessa dinâmica, mas não tem como. Se eu fosse homossexual, eu ia ficar muito chateado com isso, eu ia ficar muito irritado com esse tipo de situação. Porque é como se ele, ao se proclamar como vítima, utilizando o fato de ser homossexual e por ser um fato tão bizarro e claramente não ter absolutamente nada a ver com a situação, acaba prejudicando esse movimento de pessoas que realmente têm a necessidade de repente, algum tipo de equivalência legal, social, moral e tudo mais. Ou seja, como se fosse, se eles têm uma causa, essa causa acaba sendo prejudicada por esse tipo de narrativa, por esse tipo de narrativa, que faz parte da doença do vitimismo. Esse tipo de violência, infelizmente, sempre acontece. Pessoas que são, né, têm um parafuso a menos, e acontece. Mas esse tipo de situação é abominável da gente ver. Um homem de 42 anos dá uma ombrada numa senhora de 86 e ainda alegar que se sentiu ameaçado por ela, sendo que na mão dela tinha um guarda-chuva. Francamente, isso demonstra o quão doente está a nossa sociedade.
onde a gente tem uma pessoa que vai para as redes sociais e coloca uma frente de amor, defesa dos direitos, vamos lutar por algo melhor, ao mesmo tempo que é usar de uma carta vitimista e de uma condição pessoal para se colocar como vítima numa situação tão absurda quanto essa. Isso prejudica totalmente, na minha opinião, um movimento que é legítimo e acaba fazendo com que dê margem ao outro lado, obviamente, usar isso para poder diminuir esse movimento. Seja como for, eu acho que a gente tem que olhar isso aqui e tem muita gente que defende ou se abstém de falar porque não faz parte da sua tribo, né? Não, ele faz, ou então faz parte da tribo, né? Ah, ele faz parte da minha tribo, então, pô, eu não tenho como criticar isso aqui e tal, então eu vou ficar silente. Isso é um absurdo. A gente tem que ser capaz de criticar o que tem que ser criticado. É aquilo que está além da tribo, das tribos, né? Que é o conceito de certo e errado, o conceito de responsabilidade, disciplina, moral, respeito aos mais velhos. Isso aqui para mim não desce assim numa questão social. Ver esse tipo de atitude é muito ruim, na minha opinião. É um absurdo. Seja como for, eu acho que vale a pena a gente olhar sob essa ótica e não só sobre as óticas políticas que certamente já acontecem aqui. Aí tem muitas mídias nem propagaram esse tipo de história, saiu mais no Twitter e não na grande mídia, porque ele faz parte de uma tribo ou outra, enfim, não sei. Bom, fica aí a análise. Um abraço e até a próxima.